Mais uma eleição presidencial no Corinthians pela frente. E o que você precisa saber sobre isso? Eu vou te contar agora. Hello, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Bianca Molina, sou jornalista, repórter, setorista do Corinthians. Se você é novo ou nova por aqui, não repara, o canal está realmente recém começando e a gente trabalhando para tentar melhorar tudo por aqui. Então aproveita, deixa teu like, te inscreve se for possível e se no final do vídeo tu tiveres gostado dele, manda para alguém, que isso já faz ajudar bastante. No próximo dia 25 de agosto, popular segunda-feira que vem, a gente vai ter uma dessas eleições que ajudam a definir o futuro do Corinthians. Isso porque nessa data o Conselho Deliberativo do clube marcou uma eleição presidencial. Então eu vou responder nesse vídeo algumas questões acerca do tema que eu acho interessante que o torcedor em geral tenha conhecimento. Começando do porquê essa eleição acontecendo agora. Simplesmente porque o ex-presidente do clube, Augusto Melo, ele foi empichado. O Augusto sofreu o processo de impeachment nas duas instâncias possíveis dentro do Corinthians. Primeiro, ele foi derrotado na esfera do Conselho Deliberativo e depois ele teve essa derrota referendada no pátio, na Assembleia Geral dos Sócios. Com isso, ele foi afastado, ele fica inelegível, inclusive pelo período de 10 anos, e aí precisa buscar um novo presidente. Ah, Bianca, mas por que o Osmar Stabile não pode assumir? O Stabile, ele assumiu interinamente, né, durante ali o processo de impeachment entre o Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral dos Sócios, ficou interinamente até a marcação dessa nova e a realização dessa nova eleição. Está previsto no Estatuto que o primeiro vice-presidente eleito assume, mas que o Conselho Deliberativo marca uma nova eleição. Isso não significa que o Stabile não possa ser candidato, tanto pode como será. Aliás, quem pode se candidatar? Todo e qualquer sócio do Esporte Clube Corinthians Paulista que esteja em dia ali com seus deveres estatutários e que seja ou um conselheiro vitalício ou que já tenha sido conselheiro em pelo menos 2 oportunidades. Ah, Bianca, eu sou conselheira. Aliás, eu sou sócia, mas eu não estou conselheira. Eu já fui conselheira 2 vezes, mas no momento eu não estou, não sou. Posso me candidatar? Pode se candidatar. Tem um limite de quantidade de candidatos? Não, não tem um limite de quantidade de candidatos. Tem algum candidato já inscrito? Inscrito não, porque as inscrições elas abrem de fato agora, no dia 19 de agosto, terça-feira, provavelmente quando você está vendo esse vídeo, e elas encerram na sexta-feira, dia 22, às 5 horas da tarde. Então, nessa semana aí, dias antes da eleição de fato, a gente vai conhecer quais serão os candidatos do Corinthians. Quem pode votar nessa eleição presidencial? Apenas conselheiros vitalícios e conselheiros trienais, o que significa que a gente vai ter na casa dos 200, 300 votantes. Se forem todos, 300, 299 votantes, 299 pessoas que vão definir o próximo presidente do Corinthians. É a chamada votação indireta, eleição indireta, né? Porque só os conselheiros participam dela. Quem assumir, já assume imediatamente. Então, eleição no dia 25, já deve assumir no dia 26. Não sei se tem uma cerimônia de posse, alguma coisa do tipo, do Stabile passando o bastão para ele mesmo ou para outra pessoa, mas o início do mandato ele já é imediato. Até quando dura o mandato? Só até dezembro de 2026, o popular mandato tampão. É um mandato mais curto porque ele diz respeito ao tempo que o Augusto ainda teria de mandato. O mandato do Augusto teria começado em janeiro de 2024 para se encerrar em dezembro de 2026, se assim ele chegasse até lá. Então, esse novo presidente, ou que seja o Stabile ou qualquer outro, ele vai ter um tempo bem menor de cargo, né? De possibilidade de ficar no poder e aí depois, enfim, tentar uma reeleição que seja. Importante, essa eleição é tratada com muito cuidado, com muito respeito até pelas pessoas dos bastidores, porque é uma eleição para mudar o patamar do Corinthians. Ah, mas como assim? Se é uma eleição super curta, é um mandato tampão. É porque é uma eleição para tirar o Corinthians das páginas policiais, para tirar o Corinthians dos endividamentos sem parar, para tirar um Corinthians de uns riscos de transfer ban, para mudar tudo o que veio acontecendo constantemente, frequentemente nos últimos 2 anos. Então é uma eleição que ela tem um caráter muito fundamental, apesar de ser curto, para ajudar o Corinthians a se recuperar enquanto time de futebol, enquanto
clube enquanto instituição. Então, ainda que nem todo mundo possa votar, que seja uma votação restrita ali aos conselheiros, é uma eleição que ela tem que ser bastante considerada por quem for escolher o seu candidato, porque realmente a fase do Corinthians não é das melhores, e não só pelo mandato em andamento, que foi encerrado, do Augusto Melo, mas por tudo que se descobriu de uso de cartão corporativo de antigas gestões. Então, é um momento político bastante delicado para o Corinthians, e imagino que isso possa acabar pesando na definição desse novo presidente, ainda que, mais uma vez, seja por um tempo curto que ele vai ficar no poder. Vou falar rapidamente para vocês dos candidatos que a gente já sabe que devem aparecer aí no pleito, começando pelo Osmar Stabile. O Stabile, ele é sócio vitalício do Corinthians desde 2026, há quase 20 anos, e na vida pessoal dele, na vida fora Corinthians, ele é um empresário do ramo da indústria metalúrgica, já super conceituado também. Foi candidato 2 vezes à presidência do Corinthians, em 2007 e em 2009. Nas 2 vezes ele foi derrotado pelo André Sanches. Em 2019, vocês devem lembrar, o nome dele ganhou uma projeção midiática, a gente pode dizer assim, até talvez negativamente, porque houve a associação do nome dele com o financiamento de vídeos da época da ditadura militar, reconhecido por ele mesmo. E em 2023 ele se junta a Augusto Melo e acaba sendo eleito como o primeiro vice-presidente eleito na chapa do Augusto, numa tentativa até do próprio Augusto de fazer essa aproximação com o Stabile para tentar ganhar votos também de alguns conselheiros mais veteranos do Corinthians. Desde que ele assumiu a presidência do clube interinamente, eu destaco aí as renovações que ele conseguiu com o Yuri Alberto e também com a Nike. Bom, o Stabile está no poder, já falou da vontade dele de seguir, a ver como está a força política dele para isso. Um outro candidato é um velho conhecido da política alvinegra, o Roque Cittadini, o Cittadini, aquele mesmo Cittadini, e eu falo aquele mesmo porque conversando com algumas pessoas fora Corinthians, né, tipo torcedores ou pessoas entusiastas do futebol paulista, Cittadini, aquele Cittadini, sim, aquele Cittadini é um cara que já tem muitos anos de estrada de política de Corinthians. Antes de eu me entender por gente, ele já estava atuando nos bastidores políticos do clube alvinegro. Foi diretor de futebol, vice-presidente de futebol, né? Na época os nomes eles se confundiam. Entre 2001 e 2004, na gestão do Alberto do Alibe, ele tentou ser presidente em 2018, acabou sendo derrotado na oportunidade pelo André Sanches. É um cara que na vida pessoal dele ele tem uma longa carreira no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atuando por lá desde 1988, inclusive informação de que ele deve se aposentar, então se ele chega a assumir a presidência do Corinthians, provavelmente seria o foco total dele, não teria que dividir com a vida CLT ou que seja qual regimento trabalhista dele. Para muitos, o Cittadini ficou marcado como o dirigente que levou o Paulo Nunes para o Corinthians, né? Sendo naquela altura o Paulo Nunes já um ídolo do Palmeiras e a que pese do Grêmio também. E nas eleições de 2023, como eu citei o Osmar Stabile, o Cittadini ele não quis apoiar o Augusto Melo, então ele acabou apoiando o André Negão, apesar do Cittadini em muitos momentos ter sido oposição do Renovação e Transparência. Agora, outro candidato que ganhou muita força nos últimos dias, pelo menos uma força midiática por conta de uma promessa, a gente pode dizer assim, feita por ele, foi o André Castro. O André Castro, que na vida pessoal, fora Corinthians, fora ser conselheiro, ele é assessor de investimentos, ele trabalha num escritório que é vinculado à XP Investimentos, que é uma referência no assunto, né? E o André, conversando com o Luiz Fabiani, que é repórter da Rádio Bandeirantes, ele falou já ter um memorando de intenções de uma grande investidora internacional que estaria disposta a aportar até $1 bilhão no Corinthians, ou seja, na casa aí dos 5, 6 bilhões de reais. Claro que isso reverberou, muita gente já impressionada, até porque o Corinthians não está numa situação financeira positiva já há algum tempo, e a condição dessa investidora seria que o André ele fosse
o presidente para que isso acontecesse. Bom, o André ainda não apresentou provas, né, documentações que comprovem que existe essa possibilidade. Não sei se ele vai fazer nos próximos dias, pensando que a eleição já é daqui uma semana, mas a verdade é que o nome dele causou bastante rebuliço já com essa possibilidade. A ver se ele vai ter força política, e uma coisa que é bastante interessante da gente acompanhar é como serão os apoios políticos, porque tem gente que ganha força para essa eleição ou perde de acordo com os apoios que aparecerem. Então é política, né? Política de clube é como a política da tua cidade, do teu estado, do nosso país, é tudo muitas movimentações, estudos do que pode fazer sentido, o que pode ser bom, o que não pode ser bom. Mas fato é que o Corinthians tem mais uma vez a chance de ter um presidente idôneo, um presidente que faça bem para o clube, que cuide dos interesses do clube em primeiro lugar. Então vamos acompanhar quais serão, se teremos outros nomes que aparecerão como candidatos e qual vai ser o próximo presidente do Corinthians. Vocês têm alguma preferência? Comenta aqui, volto em breve. Não esquece, curte esse vídeo e se tu ainda chegou até aqui e não tá inscrito, vai, te inscreve e manda esse vídeo para alguém, vai. Beijo, tchau.